Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Canidia Carneiro e vim falar sobre a nossa aula de hoje. Nessa aula, vamos aprender um pouco sobre saúde visual e auditiva. Você até já deve ter visto ou ouvido alguma coisa sobre poluição visual e poluição sonora. Afinal, a poluição é prejudicial ao ser humano e todos os outros seres vivos. Agora que estou aprendendo um pouco mais sobre o que isso significa, é muito importante a sua total atenção para a aula de hoje, pois aprenderemos bastante sobre o que é poluição, sobre alguns tipos de poluição, os prejuízos que podem trazer à nossa saúde e algumas formas de contribuir com o meio ambiente. E então, vamos assistir a aula? Tenho certeza que você vai aprender bastante com a aula de hoje. E não se esqueça de deixar o caderno e o lápis do seu lado, caso precise fazer alguma anotação. Boa aula! Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Aécio e na nossa aula de ciências hoje veremos um pouco sobre saúde. Talvez você esteja pensando, não, professor, já tive alguma aula sobre saúde, professor Aécio? Eu já aprendi muito sobre cuidados pessoais, sobre a saúde do meu corpo. Eu sei que você sabe que tem tomado pelo menos 2 banhos por dia, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Você com certeza já tem um cuidado com as suas unhas, você deixa bem aparada, bem cortada. Você lava suas mãos bem antes das refeições e após, como eu falei, você escova seus dentes, né? Mas não é esse tipo de cuidados que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar cuidados em relação aos seus órgãos dos sentidos. Especificamente, 2 órgãos, que são a nossa visão e a nossa audição. Ok? Então vamos lá, gente. Primeiro a gente tem que pensar bem, crianças, o que prejudica a nossa visão ou a nossa audição? Quais são os fatores que vão, de certa forma, gerar alguma deficiência nesses órgãos? Você sabe que é muito importante para nós, nosso convívio, a gente conhecer o mundo, o nosso contato com o mundo, por causa desses órgãos. Esses órgãos aqui têm a percepção, trazem a nossa percepção de mundo, não é isso? Com certeza você já teve uma aula sobre o corpo humano, sobre os sentidos, o sentido da visão, do paladar, do olfato, da audição, do tato. Então, possivelmente, você sabe a importância que esses órgãos têm no seu corpo. Então, você cuidar bem desses órgãos é fundamental para a sua saúde, ok? E para o convívio em sociedade, o convívio com adultos, com as outras crianças também, ok? Então, vamos pensar o seguinte, gente. O que será que provoca em nós essas deficiências, uma certa deficiência? Vocês têm aqui 2 imagens. Eu já vou trazer aqui várias imagens para a gente trabalhar na nossa aula de hoje. A imagem superior que vocês estão vendo é de uma cidade. São o retrato de 2 cidades. Em cima uma cidade bem verde, uma cidade bem bonita, bem enfeitada. E logo abaixo você tem uma cidade, o retrato dela, uma cidade mais feia. Vocês estão vendo? Ó? Em cima você tem uma cidade bem verde, verdinha, bonitinha, uma cidade bem cuidada. E logo abaixo você tem uma cidade mais feinha, com a nuvem passando ali. Aquela nuvem sim, é uma nuvem de fumaça, né? Aí eu pergunto para vocês, qual dessas cidades você gostaria de morar primeiramente? Na cidade mais acima, da imagem acima, retratada acima, ou nessa cidade aqui de baixo, que está mais feia? Possivelmente você vai dizer que eu prefiro essa cidade aqui em cima, né? Por quê? Qual a diferença entre essas 2 imagens que vocês verificam? Pessoal, vou dizer para vocês qual a diferença entre elas. Na primeira aqui em cima, você percebe que as pessoas, a população que vive nessa cidade, apesar de ter suas construções, ter seus edifícios, elas têm um cuidado de manter a área verde cultivada. Você percebe que essa área verde está sendo conservada por essa população. Eu até digo para você o seguinte, que essa cidade aqui de cima, verde, possivelmente é uma cidade sustentável, onde as pessoas que moram nessa cidade se preocupam com a conservação do meio ambiente, com a conservação da natureza. Ok? Bacana? Possivelmente nessa cidade você tem rios ou tem água potável bem limpinha. Eles não jogam lixo na rua. Possivelmente os mares nas proximidades, né, a região costeira, as praias, são muito limpas, porque eles têm uma preocupação com a preservação desse ambiente, né? Diferente da de baixo, pessoal. Nessa imagem de baixo que vocês estão verificando,
possivelmente as pessoas não têm uma preocupação tão acentuada, tão grande em relação a cuidar dessa cidade, cuidar desse ambiente. Possivelmente, como você vê essa nuvem de fumaça aí passando, alguns animais, algumas espécies estão bem distantes dessa cidade. Isso é bem provável que aconteça, né? Diferente da cidade de cima, que tem muito mato, tem muito verde, possivelmente os parques ou as praças são bem cuidadas. Então você tem algumas espécies animais que vivem muito próximo do ser humano. Já na cidade de baixo, possivelmente não, pessoal. Possivelmente você não tem tantas espécies animais, né? De certa forma, o habitat próximo desses animais, dessa cidade, também já não existe mais. Possivelmente, rios, lagos ou mares, se tiver uma praia próximo, com certeza não tem também vida, nem marinha, nem terrestre nessa cidade. Possivelmente porque essas pessoas que estão nessa cidade acabaram de destruí-la. Como? Poluindo, pessoal. Poluindo. Pronto, talvez seja o fator primordial, o fator principal que vai, de certa forma, prejudicar o ser humano em relação ao seu ouvido, em relação à sua audição, em relação à sua visão, seria a poluição. Ok? Professor, mas o que é o conceito de poluição, Écio? O que você entende por poluição? Imagine que você tem na sua casa vários objetos que você não queira mais, objetos plásticos, pode ser vidro, pode ser sacolinhas, né? Pode ser resto de alimento que você não queira mais, e você simplesmente descarta e joga na natureza, de uma forma desordenada, de uma forma sem nenhum critério. A partir do momento que você faz isso, você por acaso pensa, né? Será que a gente imagina aonde esse material vai parar? Aonde ele vai chegar? Aonde ele vai se acumular? Possivelmente não. Mas pessoal, uma coisa eu garanto a vocês. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, você tem aí um rio, ou pode ser o mar mesmo, né? Você tem uma praia, em que tem um cano de esgoto que joga todos esses dejetos, todos esses restos na água. Possivelmente, nesse mar, ou nessa praia, ou um rio, se for o caso, se não tem praia na sua região, pode ser um rio, possivelmente a vida marinha não existe mais aí, porque vai estar tão encharcado de objetos, de coisas desnecessárias, de lixo, que eles vão abandonar aquele ambiente. Imagine você na sua casa, você chegar e encontrar uma montanha de lixo no seu quarto. O que é que você vai fazer? Será que você vai conseguir dormir no seu quarto? Será que você vai conseguir habitar naquele ambiente? Possivelmente não, pessoal. Ok? Então pensem comigo. O que vai acarretar você jogar lixo, você poluir um certo ambiente? Possivelmente vai trazer alguns malefícios para o ser humano, para o homem. Possivelmente você não vai ter benefícios com isso. Na verdade, você vai trazer problemas para o ser humano, né? Então a poluição pode dizer o seguinte, pessoal, que são dejetos, que são gases, que são energias que você joga na natureza e que, de certa forma, em algum momento vai retornar para o homem de forma maléfica, vai fazer mal ao ser humano, ok? Pronto, segurado esse conceito do que seria poluição, a gente vai logo pensar o seguinte, que talvez seja essa a chave do problema das nossas doenças, principalmente nossas doenças. Se eu falo, por exemplo, que você vai ter daqui a alguns anos um problema de visão ou de audição, possivelmente, uma causa possível disso foi a poluição daquele ambiente, ok? E no caso, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da poluição visual e também da poluição sonora, que é a que ataca ou que atinge os nossos ouvidos, ok? Imagina o seguinte, é uma cidade à noite, certo? Uma cidade à noite, vocês estão visualizando, e nessa cidade à noite, você tem aí várias placas luminosas, você tem muitas informações, é uma cidade bem bonita, né? Quer dizer, algumas pessoas gostam dessa paisagem urbana. Eu pessoalmente não gosto dessa paisagem, mas muitos gostam, se interessam por ela. Imagine você caminhando com sua família por essas ruas, com essa paisagem, e você está procurando um ponto de encontro, você está procurando um local, por exemplo, para se alimentar, um restaurante nessa cidade e nessa rua. Então o que vai acontecer? Você tem tanta informação nessa imagem, nesse ambiente, que essa informação vai deixar você um pouco
vamos dizer assim, confuso. Tá? Pessoal, essa confusão que é gerada pelo número excessivo de informações, a gente chama de poluição visual, ok? Na próxima imagem que vocês vão ver agora, vocês vão ver assim, um retrato do que eu estou falando, para vocês entenderem melhor. Aqui, pessoal, vocês têm dois painéis, o painel 1 e o painel 2. Pessoal, nesses dois painéis, eu pedi a vocês o seguinte, encontre os biscoitos. Tem uma imagem nesses painéis de biscoitos. No painel 1, é muito fácil você localizar o biscoito. Eu já estou vendo ele ali, o biscoito. Né? É muito fácil, porque você só tem aí, no caso, 7 elementos. 7 elementos nesse painel. Agora, olha o painel 2, o painel logo abaixo. O que é que nós verificamos? Uma grande quantidade de informações. Uma grande quantidade de objetos. Aí eu pergunto a você, essa quantidade de objetos em excesso dificulta a sua visualização? Dificulta você encontrar rapidamente os biscoitos? Sim, possivelmente sim. Por exemplo, você está vendo que o biscoito está ali escondido, ao lado ali do sorvete. Possivelmente você que olhou para o primeiro painel, você achou muito mais rápido a informação do que você que olhou para o segundo painel. Não é verdade? Então, pessoal, esse segundo painel que vocês estão vendo aqui é um painel que realmente traz, né? Traz o que, professor? Poluição visual, ok? E o que é que a poluição visual pode acarretar? Primeiro, o que ela pode provocar no seu corpo? Primeiro, desconforto, um desconforto visual. Você vai ter uma confusão mental em relação às imagens que você vê. Isso pode te trazer até uma depressão, dependendo do grau de contato que você tem com várias informações. Imagine também a seguinte situação, você chega na rua, está procurando um endereço de uma casa, e você vê várias placas na mesma rua. Será que vai ser fácil você achar a rua da residência que você está procurando? Possivelmente não, pessoal. Né? Então, a isso chamamos de poluição visual, ok? A poluição visual, pessoal, parece muito o conceito com também poluição luminosa. Tem uma diferença, pessoal. A poluição luminosa é aquela gerada pela luminosidade, ok? Vou voltar aqui à imagem anterior, que é a imagem que vocês iniciamos, né? Que nós iniciamos esse papo sobre poluição, que é aquela da cidade, à noite. Pessoal, outro problema dessas informações é que também é gerado por muitas placas luminosas. E o que acontece? Essas placas luminosas, o excesso de luminosidade também gera alguma perturbação no nosso corpo. Ok? Outra situação bem simples, né, que a gente verifica, que é verificável. Digamos que você está em casa e você está em dois pontos diferentes. Né? Digamos que um certo dia você está na cidade grande e outro dia você está numa casa do campo. Ok? Pessoal, será que o céu que você visualiza à noite, o céu estrelado, é o mesmo nesses dois ambientes, nesses dois locais? Será que ele é o mesmo? Pense só um pouquinho. Aqui, pronto, eu trago a primeira imagem, que no caso é um céu de uma cidade grande. Uma cidade que é muito iluminada, tem muita luminosidade. Pessoal, você percebe que à noite, se você olhar para o céu, você vai ver pouquíssimas estrelas. Aí você vai falar assim, mas professor, eu escutei alguém falar que a nossa galáxia tem muitas estrelas. E outras galáxias têm uma infinidade de estrelas, que é quase incontável o número de estrelas. Mas me diga, por que eu não consigo ver nenhuma? Ou vejo uma ou outra estrela? É muito simples, pessoal. Porque algumas estrelas têm pouca luminosidade. Ela tem pouca iluminação, ela gera pouca luz. Tá? E elas estão muito distantes do nosso planeta Terra. Então, aquelas que têm mais poder de luminosidade, você consegue vê-las. Já aquelas que têm baixa luminosidade, você vai ter uma maior dificuldade de enxergá-las. E o problema da cidade grande, qual é, professor? Por que eu não consigo ver as estrelas lá à noite? Ou então uma boa parte delas? Porque é o seguinte, essa cidade grande ela é tão iluminada, mas tão iluminada mesmo, que até o céu dessa cidade é iluminado. Até o céu. Ele captura parte dessa iluminação. E essa iluminação da cidade acaba ofuscando o brilho dessas estrelas mais distantes, essas estrelas que têm pouco brilho, ok? Por isso você só consegue ver as estrelas
que têm maior brilho, que têm mais energia, que têm maior brilho, que liberam mais luz. Ok? Pronto, pessoal. Então, o conceito para vocês, crianças, de poluição luminosa, em relação à quantidade de luz que é gerada em um certo ambiente. Geralmente, essa luz que eu me refiro, na verdade, é a luz artificial, ok? É a luz criada pelo homem. Na verdade, é uma poluição criada pelo homem. Toda poluição, o conceito é esse. Ele é uma ação do homem, ok? A gente tem que deixar isso bem claro. A natureza não polui, mas o homem sim. Então, tudo que é artificial, tudo que vem de uma certa forma, você pega a natureza e você transforma para o artificial, possivelmente é um material que você vai utilizar e depois vai descartar. Nesse descarte, se não for inteligente, possivelmente você vai ter a poluição. No caso de luminosidade, o excesso de luminosidade também é um fator de poluição, ok? E quais são os riscos que nós temos para a nossa saúde em relação ao excesso de luminosidade? Imagine que você quer dormir à noite. Você quer dormir, mas o seu quarto está muito iluminado, vem muita iluminação da rua. O que vai acontecer com você? Possivelmente você vai ter insônia, você não vai conseguir dormir bem, ok? Geralmente você fecha os seus olhos para dormir, não é isso? Mas ainda assim, o excesso de luminosidade vai perturbar o seu corpo, ok? Você vai lembrar também de uma coisa, gente, você só consegue enxergar o mundo porque você recebe a luz, né? Você vai até dizer assim, professor, mas nas grandes cidades é necessário ter muita iluminação, porque elas são perigosas, tem alguns riscos, certo? Pode ter alguns riscos, é um problema social que nós temos, que enfrentamos. Mas mesmo assim, você tem postes ali muito próximos um do outro, que geram uma certa luminosidade em excesso, ok? Então teria que ter alguma forma inteligente de separar mais os postes, de retirar essas placas que são desnecessárias, placas luminosas, ok? Então existem algumas recomendações ao homem, né? O homem que eu falo, no geral homem e mulher, que possa evitar essa iluminação em excesso. E aí você vai ter, de novo, além da nossa insônia, né? A nossa falta de sono, né? Quebrar o nosso sono, você vai ter também depressão, irritabilidade, né? Isso aí também é muito gerado, irritabilidade. Se você não dormiu bem nessa noite, possivelmente amanhã você vai acordar irritado, ok? Isso acontece comum, isso é comum com pessoas adultas, acontecer isso. Em relação ainda à nossa saúde visual, pessoal, umas dicas também a vocês. Você, criança que está na escola, né? Se você, por exemplo, senta ali à frente com seus coleguinhas e eles todos enxergam perfeitamente o quadro e você tem alguma dificuldade, comunique imediatamente ao seu responsável, ao responsável da escola, à sua professora, porque você tem que ser encaminhado para um oftalmologista, que é um médico que cuida da sua visão, ok? Então, a primeira vestígio de que você está com algum problema na visão, procure um médico, procure um especialista, comunique ao seu responsável. Outra dica também, pessoal, outra dica, crianças, quando você for para uma região, um ambiente externo, cuidado para você não olhar diretamente ao sol, ok? Porque isso também vai danificar a sua visão, vai danificar os seus órgãos da visão, que são os seus olhos. Se no caso você quer enxergar o céu, você quer olhar para cima, coloque um óculos escuros. Pronto, óculos escuros vão facilitar. Vamos usar como filtro, eu vou usar eles como filtro, para impedir que os raios atinjam diretamente meus olhos, ok? Pronto, pessoal, então, em relação, crianças, à poluição visual, poluição luminosa, praticamente a gente trabalhou todos os conceitos ligados a eles, ok? Daqui a pouco a gente vai fazer algum exercício para a gente treinar esses conceitos novamente. E agora, o próximo conceito para vocês, né, o próximo tipo de poluição é a poluição sonora. A imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem da natureza, né, é natural, é perfeita. Você está vendo aí uma queda d'água, você está vendo, acho que é um bosque, né, muita árvore do lado. Com certeza, os sons gerados nesse ambiente são sons naturais, agradáveis ao ouvido humano. Com certeza você vai relaxar se você tiver contato com essa natureza, né? Já os sons que são criados pelo homem, sons artificiais, muitas vezes extrapolam um certo limite que a gente possa escutar. Por exemplo, o som de um aparelho, um aparelho que o seu vizinho no momento está escutando. Se você estiver escutando essa aula, está assistindo essa aula,
possivelmente o seu vizinho pode estar, né, com o aparelho de som, ele vai estar perturbando o seu ambiente, né? Vai estar perturbando a sua casa também. Outro som, o carro lá fora, buzina, né? Geram ruídos, pessoal, ruídos que são desagradáveis ao nosso ouvido, ok? Geralmente são ruídos que vão perturbar a vida cotidiana das pessoas. E quais são os fatores de risco em relação a isso? O que pode acontecer? Por incrível que pareça, eu acredito que a poluição sonora é pior do que a visual, pessoal. Pior do que a visual, do que a luminosa. Por quê? Porque você vai gerar dor de cabeça, né? Os efeitos nocivos, os efeitos prejudiciais da nossa poluição sonora são maiores do que a poluição visual. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter irritabilidade, você vai ter a baixa acuidade auditiva, ou seja, você vai perder a sua audição por algum momento. Por exemplo, se você estiver do lado de uma caixa de som com um certo volume, um volume muito alto, possivelmente no outro dia você vai sentir um zumbido no ouvido, você vai ter dor no ouvido, ok? E no caso que você vai ter muito contato prolongado com fontes sonoras, um contato, digamos, alguns anos, possivelmente nesse período você vai aos poucos perdendo sua audição, você vai aos poucos ficando surdo, ok? Você vai adquirir uma deficiência que a gente chama de surdez, ok? Essa imagem que vocês estão vendo agora, pessoal, é a imagem de um trabalhador, é a imagem de um funcionário de uma empresa, que vocês estão vendo que ele está usando todo um aparato de equipamentos de proteção. Ele está usando óculos, ele está usando o capacete, e também tem um equipamento que eu chamo a atenção, que é esse protetor dos ouvidos que ele está usando. Vocês verificam isso também? Possivelmente esse protetor vai auxiliar bastante na produção, vai auxiliar bastante no trabalho dele. Por quê? Esse ambiente que ele trabalha, possivelmente é muito barulhento. Se ele ficar exposto por um longo período a esse barulho, possivelmente ele vai adquirir uma deficiência, no caso a surdez. Então, por isso que talvez seu pai, sua mamãe, talvez trabalhe no ambiente que possa usar, que necessite de usar esses equipamentos, para evitar uma possível deficiência futura ou um problema de saúde futuro. Ok? Pronto, pessoal. E só uma dica para vocês agora, só para a gente finalizar a nossa aula. Dicas, né? Primeiro, você adora usar fone de ouvido. Todo jovem adora, toda criança adora usar fone de ouvido. Né? Isso é comum acontecer, né? Isso é comum de ocorrer. Se você usa fone de ouvido o dia todo, cuidado. Você pode até usar. Não posso, professor? Pode usar. Mas deixe no volume bem baixo, tá? Aquele volume que você possa até escutar a sua mãe do lado falando com você, o seu pai do lado, as pessoas ao seu redor. Não deixe no volume mais alto, porque com o tempo, com certeza você vai perder sua audição, ok? Outra dica importante para vocês, na hora que você for limpar o seu ouvido, o meu ouvido, professor Aécio, gera muita cera. O que é que eu posso fazer para manter minha saúde, né, do meu ouvido, da minha orelha, né? O que eu posso fazer? Limpe ela durante o banho, só com um pouquinho de água, ok? Tire o excesso de cera, mas jamais coloque cotonete, tá? Penetre um cotonete no seu ouvido, jamais faça isso, porque ele pode danificar o seu ouvido, ok? Cotonetes são aquelas hastes de plástico que tem algodão nas pontas, né? Hastes flexíveis com algodão nas pontas. Cuidado, jamais utilize elas no seu ouvido, tá? Porque além de você empurrar a cera, né, para o seu ouvido, você também pode, de certa forma, danificar o tímpano, tá? Que é uma região do seu ouvido em que é sensível, né, à sua audição, ok? É por ela que você consegue escutar o mundo, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai finalizar a nossa aula com uma pequena atividade. Uma atividade ligada à poluição visual e poluição sonora, ok? Pessoal, nessa atividade, vamos exercitar, né? Você vai unir o código, você vai ligar o código a essa frase que é jogada logo abaixo, certo? Você tem dois códigos, pessoal. Um olhinho você verifica o que é poluição visual, você atribui o que é poluição visual pelo olho, esse é o código. Você vai desenhar no seu caderno aí,
E aqui você vai ter do lado um alto-falante que vai representar a poluição sonora, ok? Você vai relacionar com as frases logo abaixo. Então você tem a primeira frase que é a seguinte, crianças. É provocado pelo excesso de cartazes, propagandas e faixas. Pessoal, o que é provocado pelo excesso de cartazes, propagandas e faixas? Placas luminosas. É poluição sonora ou poluição visual? Pronto, você vai marcar nesse momento poluição visual. Então lá na caixinha você vai colocar um olhinho, nosso código, ok? O próximo consiste no excesso de ruídos, que de certa forma vão prejudicar a tranquilidade das pessoas. Pessoal, o que são esses ruídos que prejudicam a vida das pessoas, a tranquilidade das pessoas? Vamos lá, consiste no excesso de ruídos e sons que prejudicam a qualidade de vida das pessoas. Pessoal, quais são esses ruídos e sons que prejudicam a qualidade de vida das pessoas? É a nossa poluição sonora, ok? Então lá na caixinha a gente vai marcar um alto-falante, tá? Marquei o alto-falante, pronto. A próxima agora, a próxima é a seguinte, esse tipo de poluição pode causar problemas auditivos irreversíveis no ser humano. Ele causa problemas auditivos irreversíveis. Pessoal, essa poluição é a poluição sonora. É só você lembrar, tudo que vai danificar a sua audição é poluição sonora, ok? Então coloca aqui o nosso alto-falante. E por último, sacos de lixo que são jogados nos bairros, papéis que são lançados na rua, fazem parte desse tipo de poluição. Que poluição é essa? É a poluição visual, pessoal. Tudo que você enfeia a rua, deixa mais feia, isso aí é uma poluição visual, ok? Pessoal, com isso, crianças, a gente fecha a nossa aula, terminamos aqui nosso assunto. Espero que vocês tenham gostado, né? Trabalhamos na aula de hoje saúde visual e auditiva, tá? Até uma próxima, tchauzão. E aí, você gostou da aula? Hoje trabalhamos sobre algumas formas de poluição. Você já conhecia os tipos de poluição explorados na aula de hoje? Aprendeu o que deve ser evitado para não ter prejuízos à sua saúde e à natureza? Hoje nós falamos sobre as poluições visual e auditiva e também como essas poluições afetam a nossa saúde. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.